Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, nossos perfis no Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E olha, a reapresentação também às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e outras 20 cidades ali da região do Centro-Oeste paulista. Aqui pela próxima hora a gente quer você curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão nas mídias sociais, nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. Terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, e a gente vai entrevistar aqui, nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, o doutor Américo Angélico. Ele é advogado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, é conselheiro do COSEMP. O COSEMP é o Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Como está, doutor Américo Angélico? É muito bom recebê-lo novamente aqui no programa Gente que Fala. Um feliz ano novo, saúde e alegria neste 2024 e sucesso aí nas suas atividades, nas suas metas. Tudo bem? Muito bem, Mauro. Um prazer grande estar aqui nessa oportunidade e estendo aí as minhas homenagens a as pessoas que cuidam desse programa, você, a Zenilda, Pedro Chiavon e o nosso querido Fausto Camunha. E também um bom ano novo de 2024 para todos os internautas, para todos os espectadores que nos ouvem. Fico às ordens, Mauro. Antes da gente entrar exatamente no nosso tema aqui de análise, doutor Américo, quais são as suas expectativas para 2024, de uma maneira geral, para a política, para a economia, para a parte social? O que o senhor percebe nesse momento? Bem, Mauro, nós estamos vivendo assim uma época eu diria, de grande transição, especialmente aqui dentro do Brasil, não é? Um sistema de muitas coisas novas ocorrendo aqui internamente e externamente com influências aqui no nosso país. Então, são situações que, para quem é mais antigo, que para quem é conservador, que é o meu caso, trazem assim uma série de expectativas. Porque eu entendo que a pessoa conservadora, ela prefere sempre a mantença da situação. Eu tenho uma certa preocupação com o governo, do ponto de vista de gastar um pouco de dinheiro, quando eu ouço aí pelos financistas que o número de gastos desse governo é muito grande. Então, isso traz uma certa preocupação, porque para compensar isso tem que ter um aumento de arrecadação. E o aumento de arrecadação quer dizer despesas maiores para os contribuintes, para o povo, enfim, impostos e tudo. Isso traz uma certa preocupação também. E também os costumes, as novas situações que estão sendo criadas através até da nossa legislação, interpretações jurídicas, vamos dizer assim, mais atualizadas, que nem sempre estão concetâneas com a opinião das pessoas mais antigas. Isso, que é o meu caso, trazem uma certa preocupação. Mas o que eu posso desejar, Mauro, é o que eu desejo a mim, eu desejo a todos, a minha família, é saúde, paz e felicidades para todos aqueles que nos ouvem, os espectadores, os internautas, e para todo esse nosso grupo aí, e um especial abraço aqui para o Poder Judiciário de São Paulo, que eu acredito ainda que é um judiciário que conduz, ajuda a jurisprudência pátria e tem uma colaboração muito grande com a justiça do nosso país. É mais Muito ou bem, menos o doutor. que eu sinto, Mauro.
Bem, então, fazendo das suas palavras, as palavras nossas aqui do programa Gente que Fala, saúde, paz e felicidade para todo mundo em 2024, que todos avancem, tracem as suas metas e conquistem os seus objetivos nesse ano novo. Vamos falar então sobre o ano de 2024, que promete dar mais espaço para o mercado de multipropriedade avançar no Brasil. O que é isso? É um formato que está caindo no gosto de muitos investidores, principalmente por reunir praticidade e valores mais acessíveis na comparação com a compra convencional de imóveis. O tema, porém, é muito complexo, apesar de trazer vantagens, também gera muitas dúvidas, principalmente quando envolve condomínios e outros lugares comuns. Então, vamos estabelecer aqui e tentar entender inicialmente o que é o conceito da multipropriedade, doutor Américo. Muito bom, Mauro. Eu acredito que eu tenho que fazer uma pequena introdução aqui, porque nós vamos falar de uma coisa muito importante e de algo cujo resultado pode alterar um pouquinho a urbanização de São Paulo do ponto de vista da propriedade, que é cláusula pétrea da Constituição, e hoje o condomínio edilício, mais do que nunca, é de uma importância vital. E essa multipropriedade decorre de uma lei, que é uma lei 13.777, que é de 2018, e introduziu pela vez primeira no nosso país a possibilidade de uma propriedade ser vendida N vezes. De uma certa forma, assim, meia absurda, a propriedade poderia ser vendida 52 vezes, não 52 vezes número, mas para 52 novos multiproprietários. Quer dizer, esta colocação surge assim como uma coisa impossível, mas, na verdade, é o que a lei permite. Porque nós temos que lembrar um pouquinho, Mauro, que nós estamos diante de um boom imobiliário. Quem em São Paulo, que mora na cidade ou mora até na periferia, nos bairros, não percebeu esse boom imobiliário que está acontecendo? São 3.300 novos prédios que estão sendo construídos em São Paulo. Daí a importância que esta lei, que nós já vamos abordá-la, traz como significado e como consequência, porque são 3.300 novos prédios que estão substituindo pequenos sobrados, pequenos prédios de 1 ou 2 andares, enfim, vai trazer um aumento populacional, vai trazer um aumento de número de carros, vai trazer até uma possibilidade de um desequilíbrio de sustentabilidade. Eu estou dizendo isso porque isto decorreu do Plano Diretor de São Paulo, que foi agora em 20 de março deste ano, Mauro. É recentíssimo isso. Este plano diretor permitiu um adensamento de obras, de construções muito grande. É por isso que nós estamos vivendo aqui um plano de obras em São Paulo, pelo adensamento desse plano diretor, que são, segundo informações, 3.300 novos prédios. Daí a importância dessa legislação de multipropriedade, que permite uma rotatividade, inclusive com números dos proprietários, dos novos proprietários, o que nós chamamos de multipropriedade, que nada mais é, também chamam, a doutrina chama um pouquinho a multipropriedade de time sharing. Na verdade, é um regime de condomínio, que tem dentro de um outro condomínio, em que um dos proprietários pode vender o imóvel, desde que venda frações ideais do imóvel, dentro de um tempo de 7 dias, para uso, gozo e fruição daquele comprador naquele tempo de compra do imóvel, o que vai trazer uma rotatividade muito grande. Sim, doutor Américo, quando o senhor esclareceu aqui a respeito da lei, o senhor falou em 52 proprietários. Não é que cada venda
Não é que a propriedade pode ser vendida 52 vezes, é ter 52 donos ao mesmo tempo daquele imóvel, não é isso? Sim, 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 sim. Exatamente. E E veja aí bem, cada um tem um direito de uso por um determinado momento. Vamos explicar direito essa parte? total, direito de usar o imóvel todo por aquele tempo que ele comprou. A coisa é bastante interessante. E naquele tempo que ele comprou, ele tem a fruição total do imóvel, que é o direito de propriedade, usar, gozar e fruir do imóvel naquele tempo, unicamente ele e a família dele, ou as pessoas que estiverem com ele, ou seja, aquele, na verdade, chamado agora de multiproprietário. Não é? E é curioso que essa legislação, Mauro, ela modificou a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, de 1973. Para quê? Para aperfeiçoar a multipropriedade, ou seja, cada novo comprador vai ter uma nova matrícula no registro de imóveis e nessa nova matrícula vai ter uma verbação onde vai constar o tempo de uso daquela propriedade. E pela legislação, o tempo mínimo que pode ser vendido e, portanto, comprado é de 7 dias. Daí falar em 52 vezes, porque o ano tem 52 semanas. Então, como ele pode vender no mínimo por 7 dias, a rigor, pela lei, ele poderia vender 52 vezes a 52 novos coproprietários ou novos multiproprietários, quer dizer, trazendo uma rotatividade muito grande. É por isso que eu me aludi ao boom imobiliário, aos novos prédios, porque quando o prédio termina, a construtora ou a incorporadora, elas instituem o condomínio quando o prédio termina. Ou seja, aquela fração ideal consta de um memorial que vai para o registro de imóveis. Então, na instituição do condomínio, que é feito nesta época, o prédio, a incorporadora, tem muita força para fazer a convenção, porque ela ainda detém uma boa parte das propriedades. Em geral, não venderam todas as propriedades, e isso traz o quê? Uma possibilidade de que esses novos prédios todos procurem instituir já a multipropriedade na convenção, ou seja, permitir que todos aqueles novos proprietários, por enquanto um proprietário por matrícula, comecem a fazer as vendas pelo sistema até das plataformas, no sentido até de vender, que hoje se fala em locação. Então, é uma coisa que pode modificar um pouco o cenário imobiliário do país. Quando o senhor, doutor Américo Angélico, faz as suas palestras, levando esse conceito e traduzindo essa informação, o senhor costuma usar a expressão condomínio dentro de outro condomínio. Por quê? Esse é um viés que eu coloquei, porque, na verdade, a doutrina e a jurisprudência não são muito fartas com relação a esse tema, argumentando. Já existe jurisprudência, num certo sentido, existe doutrina. Nós temos alguns doutrinadores muito bons, a própria Maria Helena Diniz, jurista, Gustavo Tepedino, carioca, Arthur Rios, e etc. Mas não há uma doutrina copiosa sobre a matéria. Essa lei passou, no meu viés, um tanto despercebida no cenário, porque eu não vi um caso de condomínio, eu trabalho com isso, eu não vi um caso de condomínio que, se me perguntassem ou se me consultassem sobre a multipropriedade. Já não aconteceu em outras esferas, as consultas são muito repetitivas, mas aqui não. E eu estou prevendo, com esse boom imobiliário, que pouca gente está observando, que o plano diretor trouxe. Você pode ver que todas as incorporadoras, todas as construtoras estão lançando apartamentos, inclusive já dentro do que a pandemia trouxe. Ou seja, apartamentos até de 27, 28 metros quadrados,
para que a pessoa resida no apartamento e trabalhe home office, como essa alternativa que foi criada. O legislador do condomínio previu isso e, primeiro, consagrou como válido, Mauro, uma assembleia virtual, que não existia até há pouco tempo, assembleia virtual. Como não É. era usual esse trabalho que nós estamos fazendo. E isso foi introduzido nesses anos para cá no condomínio edilício. Vamos explicar o que o condomínio edilício é o principal, porque o termo edilício quer dizer construção. É um termo que Sim. vem dos primórdios de Roma, que lá no tempo do Senado romano havia um funcionário chamado edil que fiscalizava as construções. Daí o legislador ter usado o termo condomínio edilício. Então, quase toda construção hoje é um condomínio edilício. E por que um condomínio dentro de outro condomínio? Eu, por exemplo, Mauro, moro num apartamento que é um condomínio. E se eu fosse vender o meu apartamento, frações de tempo do meu apartamento, é de um condomínio que eu pertenço, que eu vou abrir outros condomínios. Então, é um condomínio dentro de outro condomínio. É uma coisa até um tanto óbvia, mas é o que realmente acontece, um condomínio dentro de outro. E não confundir edilício com edifício, né? Porque o condomínio edilício, ele é um conjunto de edifícios. Não só, não, é qualquer uma casa que é um condomínio, por exemplo. Hoje você pega um condomínio, por exemplo, de casas de veraneio, ou como tem muito em Itu, Campinas, tudo isso, né? Aqueles loteamentos de casas, isso é instituído um condomínio naquele lugar. Esse condomínio edilício quer dizer de construção. Então, aquelas casas também estão em condomínio. Não é? Então, você vê, há grandes condomínios em São Paulo, de prédios aqui, perto da Chácara Flora, Alto da Boa Vista, em toda parte. Então, edilício quer dizer construção. Então, praticamente, toda construção que está em condomínio é um condomínio edilício, que tem construção. Agora, doutor Américo Angélico, vamos esclarecer o seguinte: como é que um multiproprietário usufrui desse apartamento? Vamos pegar no limite 52 proprietários, aquilo que é permitido pela lei, ou seja, porque são 52 semanas no ano. Então, cada proprietário tem direito de uso durante uma semana. De que maneira? E ele pode alugar por esse Olha, período? olha bem, essa legislação, em que pese passar despercebida, porque a maioria das pessoas nela nunca ouviu falar, é uma legislação copiosa, é do tempo do presidente Michel Temer, e para que tenhamos uma ideia, ela possui 20 artigos, alguns longos, possui 62 itens, 17 parágrafos e 5 letras, todos contendo normas e disposições legais. É uma legislação copiosa, ela exige para que o condomínio possa operar esse sistema de multipropriedade um aparelhamento muito grande, um aparelhamento diverso do que o condomínio tem hoje, para que a multipropriedade possa funcionar, porque há uma rotatividade muito grande de proprietários. Então, o que acontece? Tem que ter um administrador, a lei prevê tudo, Mauro. Um administrador para cada caso, tem que haver uma pequena interrupção de tempo para que o condômino, ou a família do multiproprietário saia do imóvel para que entre o outro. Existe uma... Porque quando você compra o imóvel, você compra de corpos, ou seja, tudo que está dentro do imóvel é daquele novo multiproprietário. Quando entra o outro, é daquele outro novo multiproprietário. E assim por diante. Esse administrador vai ao imóvel, providencia uma limpeza, em geral, uma pessoa faz uma limpeza. Lembre-se de um hotel, por exemplo, que uma pessoa sai de um quarto e entra outro em seguida. Mais ou menos isso, para que possa existir de uma forma correta e clara essa saída de um e entrada de outro multiproprietário. E a grande chave disso está na modificação da Lei de Registros Públicos. A Lei de Registros Públicos é que obriga
o proprietário, para ter uma documentação perfeita, a ter uma matrícula no registro de imóveis. Então, o cartório, o álbum imobiliário, o cartório de registro de imóveis sofreu uma alteração, a Lei 6.015 sofreu uma alteração para que cada novo multiproprietário tenha uma matrícula própria e nessa matrícula tem uma averbação do tempo de uso dele. E isso é até transmissível aos herdeiros e sucessores. O novo multiproprietário pode alugar a propriedade para outro. E os contratos são os contratos que são costumeiramente feitos atualmente, cessão de direitos, compromisso de venda e compra, coisas desse tipo. Mas olha a preocupação do legislador. Ele mexeu em tudo, Mauro. Ele mexeu até numa lei de 1973, a Lei dos Registros Públicos, a que torna uma documentação escorreita. É a única, quando você tem uma propriedade registrada, você tem uma matrícula, você tem o direito até de reivindicá-la em mãos de quem quer que justamente a detenha. É o que nós chamamos em latim de erga omnes, o direito de ter contra terceiros, né? Que é o princípio da publicidade. Essa lei teve o condão, a inteligência e a sabedoria para poder organizar essa rotatividade, esse número praticamente absurdos de número de vendas, possa funcionar. E funciona. Eu tenho a impressão que, se mantiver os termos da legislação, funciona, porque ela é copiosa, Mauro, e é detalhista. Na hora de um multiproprietário usufruir da semana dele em relação àquela propriedade, isso não dá briga, não? Um outro multiproprietário pode falar, não, essa semana eu quero. Então, e aí como é que resolve esse impasse? Olha, isso daria possibilidade a dúvidas, a brigas, se fosse na locação, que depois, no final, nós vamos tecer uma coisinha sobre locação, sobre as plataformas. Mas nós estamos falando dos proprietários. Quando o proprietário vai comprar alguma coisa hoje, por exemplo, ele vai comprar uma propriedade, o que ele examina? O histórico da propriedade. Ele pede o quê? Uma certidão negativa do registro de imóveis, que traz o histórico do imóvel. Ele vai investir um valor. Então, quando ele vai investir um valor, o cuidado dele é muito grande. É diferente, ele vai comprar uma propriedade. É claro que ele vai comprar uma propriedade que vale 20 por 5, mas é uma coisa que ele vai comprar que é vitalício. É para a vida toda dele e vai depois para os herdeiros e sucessores. Então, é diferente daquele que vai alugar como daquele que vai comprar. Então, você espera desse comprador um conhecimento da lei. E essa legislação vai integrar a convenção nova ou antiga, que deverá ser alterada, para ter a multipropriedade. Então, se você hoje for comprar um apartamento, sem falar da multipropriedade, você vai olhar a documentação como se você olhasse e fosse da multipropriedade. Porque você vai comprar o mesmo apartamento, só que por um mínimo de 7 dias. Você pode comprar por um mês ou por 2 meses, aí depende da negociação que você vai fazer com o vendedor. Mas o vendedor, que é titular da primeira matrícula, o que tem o domínio todo do imóvel, ele pode vendê-lo até 52 vezes, se fizê-lo por 7 dias de fração de tempo cada vez que o fizer. Então, você veja que essa legislação foi alcançar até e modificar legislação de 1973. Isso, do ponto de vista jurídico, é uma coisa muito séria, porque o legislador, de 2002 para cá, Mauro, ele colocou todo o problema do condomínio dentro do Código Civil, ele fez a codificação. Para você ter uma ideia, nós tivemos de 1964 até 2002, se não me engano, 58 anos, uma única legislação para os condomínios, que era a Lei 4.591 de 64. De repente, o legislador verificou da necessidade de resolver ou melhorar esse problema. Então, ele instituiu essa legislação.
essa parte do condomínio, especialmente o edilício e todos os demais, dentro do Código Civil. É uma situação muito histórica que tem que ser resolvida. Nós ficamos todos esses anos com uma legislação só. E de 2002 até hoje, inúmeras leis foram criadas alterando o Código Civil, e entre elas essa que nós estamos falando aqui, 13.777, que, no meu viés, torna-se a legislação mais importante e mais pertinente com relação aos condomínios edilícios. Mexe com a função social da sociedade, com o interesse tudo, da propriedade. Sim, sim. Olha, nós estamos conversando no programa Gente que Fala de hoje com o doutor Américo Angélico. Ele é advogado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, conselheiro do COSEMP, é o Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E ele está esclarecendo para a gente hoje o conceito de multipropriedade. Doutor Américo Angélico, para ocorrer essa alteração da convenção condominial para que um determinado imóvel tenha multipropriedade, é uma situação também complexa, né? Porque é preciso ter a aprovação de 2/3 dos condôminos, não dos 2/3 daqueles que estão presentes na Assembleia, mas 2/3 dos condôminos. Não, é um quórum bastante elevado. Uma situação bastante difícil, não? A sua pergunta é extremamente cabível e devo dizer a você que preocupa a sociedade e preocupa também o legislador. Porque quando o legislador trouxe essa lei, que foi em 11 de fevereiro de 2002, que ele trouxe os 2/3 para a alteração da convenção condominial, ele também trouxe os 2/3 para a alteração do regime interno do condomínio, do regimento interno do condomínio. Então, veja bem, nós temos uma duplicidade aí de normas no condomínio, que é a convenção e o regimento interno. Quando foi promulgada esta lei, ela entrou em vigor um ano depois da edição, ela entrou em vigor em 11 de fevereiro de 2003, salvo o melhor juízo. Quando entrou em vigor, ela tinha os 2/3 para alterar a convenção e tinha 2/3 para modificar o regimento interno. Veja bem, Mauro, essa lei, de uma certa forma, engessou o condomínio, né? Parou um pouquinho o condomínio, porque ficaram dois regramentos importantes do condomínio dependendo de um quórum elevadíssimo. O que o legislador fez? Ainda 2 anos depois, em 2004, o legislador alterou o quórum para o regimento interno, ou seja, de 2/3 para a maioria simples, mas manteve os 2/3 que seriam de presentes em assembleia, representando os 2/3 do total dos condôminos. Esse quórum existe até hoje. E existe aqui uma contrariedade que eu acho que eu preciso comentar aqui, que é essa própria lei 13.777, no artigo 1358-U, no final do artigo, ela estabelece um quórum de 50% para mudar a convenção. Mas eu creio que o legislador cometeu um equívoco, que logo depois, por uma lei que é 14.309, salvo o melhor juízo, em 2022, o legislador volta a ratificar o quórum de 2/3 para mexer, para alterar a convenção condominial. Mas o legislador criou algumas expectativas que alguns condomínios não estão informados, Mauro. Daí a importância do que nós estamos falando. Porque, veja bem, nós temos hoje a assembleia presencial, quer dizer, o número de pessoas presentes em assembleia. Temos a possibilidade da assembleia virtual, ou seja, das pessoas participarem da assembleia em seus escritórios, em suas casas. E temos a possibilidade de quórum de procurações. Quer dizer, o legislador
oficializou o voto pela internet, o voto virtual, ou seja, mais uma forma de juntar os 2/3. E fez mais do que isto, Mauro. O legislador criou o que nós chamamos de Assembleia Permanente. Nós temos que explicar o seguinte, que o que se decide numa Assembleia de condomínio, quer ordinária, quer extraordinária, se convocada regularmente, se observou o quórum daquelas medidas que foram colocadas na convocação e discutidas na Assembleia, tem a mesma força de lei, a mesma eficácia, porque a convenção é um ato jurídico perfeito, ela que estabelece as regras e as normas da convivência daquela instituição, daquele condomínio, que tem personalidade jurídica, tem personalidade judicial. Então, isto é muito importante, porque este artigo fala em 50%, ele modificaria o quórum. Mas como houve essa legislação posterior, e quando há uma legislação posterior que ratifica ou que fala a mesma coisa e muda talvez o número, como é o quórum, nós voltamos outra vez a ter os 2/3 como necessário. É dificílimo conseguir isso. E por isso que o legislador criou a Assembleia Permanente. Olha o que pode acontecer, Mauro. Isso é novo, é uma coisa nova. Nós estamos numa Assembleia que foi convocada normalmente. Estamos discutindo uma alteração da convenção condominial. Depende de quórum de 2/3. E não conseguimos, ao término da Assembleia, não conseguimos os 2/3. O legislador permite que se suspenda aquela Assembleia, seja ordinária ou extraordinária. Então, o presidente pode suspender a Assembleia, naturalmente com a concordância da maioria, até 60 dias, para ver se ele consegue o quórum, que, por exemplo, uma parte dos condôminos não puderam comparecer por doença, por viagem, coisas desse tipo, que ele não conseguiu o número, o legislador permite a suspensão da Assembleia. Isto eu nunca tinha ouvido falar, Mauro. E está escrito, artigo 1358-U da Lei 13.777 de 2018. Olha Doutor a Américo, possibilidade. sim, doutor Américo, uma última pergunta a respeito desse tema, porque depois a gente vai para o intervalo e a gente vai trocar o assunto aqui. Nós vamos falar sobre os aluguéis por aplicativos também, que é um tema muito atual. Um multiproprietário, ele pode vender a parte dele de que maneira? Ele tem que consultar, digamos, os outros 51 proprietários, ele pode vender, ele, porque vamos pegar uma situação onde, fora do conceito de multipropriedade, uma propriedade lá que 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos são donos, né? Não é raro, por exemplo, um deles está encrencado com a justiça e a parte penhorada. Os demais não podem vender o apartamento, não podem vender o imóvel por causa da penhora de uma fração, né? No conceito de multipropriedade, como é que isso funciona? Bom, no conceito de multipropriedade, é praticamente o mesmo conceito da propriedade. Se houver, por exemplo, uma briga entre o comprador, primeiro, não há direito de preferência com relação à multipropriedade. Quer dizer, por exemplo, eu sou um dos compradores do imóvel, você é o outro comprador do imóvel, existe um problema, eu não tenho a preferência para comprar o seu, nem o seu, nem você tem a preferência para comprar o meu. Se houver um problema de falta de pagamento, coisas desse tipo, a preferência vai para o condomínio. A lei é bastante inteligente. A lei é bastante inteligente. Como eu disse a você, ela é copiosa, ela prevê quase todas as oportunidades. Eu fugi um pouquinho da sua pergunta. O que mais você pretendia saber? Então, é possível vender a parte, Isso. caso haja interesse, sem a necessidade da autorização dos demais, e mesmo que esses demais tenham problemas com a justiça, Não, porque não. Esse condomínio que foi instituído pelo novo comprador,
Não pode haver um terceiro condomínio. Ele pode vender a propriedade dele para uma, duas ou três pessoas, mas vai ter uma matrícula só. É uma matrícula. Cada matrícula vai ter um multiproprietário, não é? E eles, veja bem, se tiver alguma desavença, a adjudicação vai para o condomínio. Não E se um existe dos o direito de preferência de um condômino pelo outro, já que eu sou também multiproprietário da mesma propriedade que você, eu vou ter preferência, não. Aí a preferência vai para o condomínio. A lei foi muito sábia em colocar esta situação. Se um dos proprietários morrer, um ou mais, essa parte, essa parcela, essa fração vai para inventário, isso Vai implica. para inventário, sim, vai para inventário, mas no inventário é parte ideal. Então, por exemplo, eu comprei uma propriedade, houve um falecimento do titular, ele tinha três filhos, por exemplo, era viúvo, tinha três filhos, os três filhos vão herdar essa multipropriedade em partes ideais, mas é a mesma matrícula. Sim. Não são três novos proprietários, eles vão ter parte ideal daquela propriedade. É como, vou te dar um exemplo claro para quem está nos ouvindo. Por exemplo, um cidadão viúvo falece, deixa três filhos, deixa uma casa. Essa casa vai pertencer aos três filhos e é feita a sucessão, né, o inventário, e cada filho vai ter um terço como parte ideal desses problemas. Então, um vai ter 33,33, o outro 33, que é o 100% daquela propriedade. Vai existir uma matrícula só, e essa matrícula vai constar que esse imóvel é do José, do Pedro e da Teresa, que eram os filhos do finado. Muito bem. Então, vai ter uma verbação à margem da matrícula, dizendo que cada um tem um terço da propriedade. Na verdade, é um condomínio, mas é um condomínio que veio derivado do direito das sucessões, de um falecimento. Como é que você vai extinguir esse condomínio? Um herdeiro quer vender, o outro não quer vender? Você tem que entrar com uma ação de extinção desse condomínio na propriedade. É uma ação totalmente nova, uma ação conhecidíssima, antiga, que não tem nada a ver com o condomínio edilício. Porque isso é Agora, um condomínio por cotas, por partes ideais. O condomínio edilício não, é um condomínio de propriedade por fração de tempo. É sempre os herdeiros vão ter o direito àquela fração de tempo. agora, Isso é doutora Amélia, vitalício. de fato, a última pergunta em relação a esse tema para a gente ir para o intervalo, que as dúvidas vão Sim, surgindo. sim, sim, sim. Quantas multipropriedades existem hoje no Brasil? Qual que é o tamanho desse mercado, para a gente entender? Olha, eu comecei dizendo para você que essa lei é copiosa, ela já tem quase 5 anos, é de 2018, 19, 20, 21, 22, quase 5 anos. Ela vai completar agora no dia 20 de dezembro, 5 anos. É um lustro e é uma lei que está passando despercebida. Eu não conheço, eu trabalho com condomínio, tenho vários clientes aqui que me procuram, consultas, etc. Tenho alguns estudos publicados, até um livro sobre isso, porém, não tive um caso que eu pude verificar um problema de multipropriedade em jurisprudência. O que eu pude verificar em jurisprudência é que a lei aceita a multipropriedade e que entende a multipropriedade como direito real, mas eu não vi nenhum caso discutindo a multipropriedade. Por quê? Como eu disse a você, isso está passando despercebido e, no meu modo de ver, com esse boom imobiliário que está acontecendo, que serão 3.300 prédios cujas construtoras, cujas empreendimentos vão instituir o condomínio. Se eles instituírem a multipropriedade, isso vai depender do jurídico, etc., que vai ter que olhar isso. Isso pode modificar bastante esse cenário pela rotatividade, Sim. pelo ridículo que pareceu quando você colocou, que eu também senti isto pela vez primeira, 52 multiproprietários, mas é um fato. A lei permite isso. Uhum.
Então, a lei, na verdade, 13.777 de 2018, ela completou 5 anos agora em 20 de dezembro, afinal de contas, hoje é dia 2 de janeiro de Perdão, 2024. do ano passado, desculpe. Foi uma coisa. Completou dia 20 passado, o que você vai. Que é pouco mais de 5 anos e um mês aí, não? E menos de um mês, não é? 20 de dezembro, nós tivemos os 11 dias aí até o Réveillon 31, e hoje estamos no início do ano, então é um pouco mais do que isso. Mas você veja, 5 anos também é pouco em direito, hein? Um lustro é muito pouco para uma lei. Em geral, leva um pouco mais de tempo para a consolidação. Doutor Américo Angélico, falamos bastante aqui, vamos dar uma paradinha, fazer um intervalo, mensagem do nosso apoiador, o senhor toma um golinho de água, eu também, e a gente volta em seguida falando de aluguéis por aplicativos, está chegando aí a alta temporada, e é o momento também que muitos condomínios estão debatendo, estão discutindo esse assunto. Até já. Tá bom, até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Está com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira por aqui, dia 2 de janeiro de 2024, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens pela Altivia, TV da internet e redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 horas da noite, a partir das 10 horas da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Nossa conversa hoje por aqui com o doutor Américo Angélico, ele é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, é conselheiro do COSEMP, ao Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Então, estamos de volta aqui, dada a mensagem aqui do nosso apoiador, Instituto Orbis de Pesquisa, a gente vai seguir com um outro assunto, que é um tema bastante atual e que vem causando muitas discussões nos condomínios, são os aluguéis de curta duração feitos por meio de sites e aplicativos como o Airbnb e também outras ferramentas, né? Esse assunto causa preocupação ainda maior com a alta temporada, que aumenta a busca por locação de casas e apartamentos e tem sido um tema constante também das palestras do desembargador Américo Angélico, que está aqui com a gente. Doutor Américo, está longe de ser superada essa questão do Airbnb, né? Porque são aluguéis temporários, nos condomínios gera grande rotatividade, as pessoas não gostam disso, né? Por aí, tá em torno disso a polêmica, né? Tem outros pontos também, mas esse é o principal momento aí das discórdias, não? Realmente, veja bem, há uma diferença fundamental entre a lei da multipropriedade e o sistema das plataformas. No primeiro caso que nós falávamos de uma lei que está inserida no Código Civil. Agora nós falamos de um sistema. Nós importamos da Europa, França e vários países da Europa, um sistema locatício que sacudiu o mercado imobiliário. Porque, normalmente, como é que você fazia uma locação, Mauro? Você queria vender um imóvel, você procurava um corretor. Aquele corretor fazia uma avaliação, etc., para alugar o imóvel, isso, quanto tempo você quer alugar, aquela coisa. Hoje não. Hoje você aluga o imóvel por uns cliques pela internet. Você usa as plataformas conhecidas como Airbnb, Booking e outras que já existem. Por que está gerando essas violações, esses tumultos? Contando um caso, por exemplo, de um imóvel no litoral paulista, não posso citar nomes, nem é o caso, que foi alugado através das plataformas,
A pessoa ficou de levar 4 pessoas, levou 10. E o que é pior, quando foi à praia, levou um aparelho de som altíssimo e colocou lá com altos decibéis, tirando o lazer dos moradores, dos proprietários do apartamento, que, em sua maioria, estavam lá. Então, como é que o condomínio vai reagir? O condomínio não tem a identidade dessas pessoas. Não foi feito um contrato de locação, porque até então, Mauro, essa regência era da Lei 8.245/91, que tinha uma locação por temporada de até 90 dias. Então, a lei não falava nada, como ainda não fala das plataformas, que a plataforma não é lei, é sistema. Foi uma coisa importada para o Brasil, que permite uma rotatividade enorme. Imagine as plataformas aplicadas na multipropriedade, os multiproprietários fazendo as locações. Então, você veja que nós estamos diante de um sistema que foi importado e deu certo, porque você alugava e lá estava, mas não deu certo para alguns condomínios. Por quê? Quando os locatários, através das plataformas, eram educados e procuravam saber das convenções do que eles alugaram, não havia problema, porque a lei só aparece quando, Mauro? Quando há problemas. O demandismo vem através dos problemas. E o que ocorreu? Foi que vários alugatários ou inquilinos, às vezes por um dia. Então, quando houve, pegando aquele exemplo da praia, ele pôs o som em alto, incomodando o pessoal ali, que fica vendo aquilo, como é que nós vamos fazer? Então, vou falar com o síndico, amanhã a gente fala, no dia seguinte eles tinham ido embora. Porque existe locação por um dia, Mauro. Existia um caso em outro estado que houve um problema de droga. O cidadão alugou, e veja bem, você aluga sem qualificar-se, você faz um pagamento por cartão de crédito. Então, o que exige? O que a jurisprudência fez para defender o condômino, para defender o condomínio? Porque tem outro problema, quem aluga é o teu vizinho, é o teu amigo lá, que você tem um apartamento, ele também tem na praia. Então, ele é que alugou, não foi um estranho. Então, tem uma série de vieses aí, de circunstâncias, que não foram totalmente aclaradas e que estão sendo aclaradas. O que aconteceu? A jurisprudência passou a permitir que a convenção pode vedar, pode impedir essas locações. Qual é o problema da convenção que nós falamos que o legislador criou? A assembleia suspensa, a assembleia parcial, a ata parcial, todas essas coisas, para possibilitar que o condomínio tivesse condições de obter os 2/3, para poder inserir na Constituição a proibição de locar pelas plataformas. E isso, se o condomínio colocar na convenção e tiver os 2/3 na Assembleia, quer ordinária ou quer extraordinária, pode impedir, pode limitar essa locação, ninguém consegue. E a mesma coisa para a venda. Se a convenção colocar que a maioria, os 2/3, não concordam com a venda dos imóveis daquele condomínio pela multipropriedade, o vendedor, o aparente vendedor, não poderá vender. Isso tudo apareceu por uma legislação de 2022, que está criando essa possibilidade de assembleia suspensa, assembleia permanente, para proibir a locação ou até proibir a venda. Porque aconteceram outros casos que eu não posso relatar aqui, de número de pessoas, barulho, violação ao direito de vizinhança, violação ao princípio, à função social da propriedade. Houve um caso aí de um casal, eu conto assim esporadicamente,
que praticava uma relação sexual, esqueceu de fechar a janela, esqueceu de fechar a cortina. Até então, isso nunca tinha acontecido. E, por acaso, era um inquilino de plataforma. Bom, a Sim. gente só fala dos casos ruins, né? Os casos bons, como eu disse, não vão ao judiciário, não vão na briga, porque o condomínio pode, através das assembleias, que tem uma eficácia muito grande, limitar isso, ou criar um tempo maior, porque o que se faz no condomínio, se foi observado todos os regramentos, tem a eficácia de lei. O condomínio pode fazer uma lei própria. O condomínio pode, por exemplo, determinar que a venda só possa ser vendida 3 ou 4 vezes, ou até impedir a venda. A lei é que dá essa abertura total. Agora, o problema são os 2/3, mesmo com essas alternativas de assembleia permanente suspensa, dos procuratórios que já existia, da parte presencial que já existia, da parte virtual que foi oficializada, e outros elementos, para que o condomínio consiga ter os 2/3 e possa externar esse quórum elevado para modificar, limitar, restringir essas decisões legislativas que, por sua rotatividade ou por sua falta de qualificação para o condomínio, de identificação para o condomínio, principalmente no caso de locação, o condomínio nem sabe quem era. O cara chega lá com um negócio da internet, com um cartão de crédito que ele pagou, não tem um contrato de locação. Sim. Agora, vamos pensar. Bom, o senhor falou, tem a parte boa e a parte ruim, não é, doutor Américo? Ao que tudo indica, a parte ruim acontece por falhas de legislação, enfim. Então é preciso ainda avançar nessa parte para tentar fazer algumas correções. Agora, até que ponto a legislação que precisa ser revista e precisa ser aperfeiçoada será capaz de evitar coisas, como o senhor destacou aí, dessa parte ruim que acontece e que desvirtua o negócio do aluguel por Airbnb? Mauro, eu sou advogado, fui desembargador, quer dizer, desembargador é um título vitalício, a gente morre desembargador. Eu tenho um viés muito positivo com relação ao Poder Judiciário, especialmente de São Paulo, um viés muito positivo. E a lei vem para compor situações que a sociedade precisa, e ela também não é perfeita. É mistério, um tempo, aplicação, adaptação, aparelhamento, tudo isto. E quando nós importamos, por exemplo, as plataformas, nós implantamos um sistema, nós implantamos uma lei. Então, o que o legislador deu? O legislador deu ao condomínio uma forma de evitar essa locação ou de limitar ou até de reeducar essa educação. Então, o condomínio pode, numa convenção, colocar que qualquer locação feita pelas plataformas que tenha sido levada a conhecimento do síndico ou do administrador do condomínio ou das autoridades condominiais como um todo, o que poderia ser feito até pela internet. Você manda aí pela internet os documentos, etc., para que o condomínio saiba quem é que vai chegar lá e para quantas pessoas você alugou. Então, essa é uma das coisas que pode ser feita até pelas pessoas que alugam, pelos administradores, e para que o condomínio tenha uma identidade das pessoas que vão lá e o condomínio possa saber, olha, o José alugou o apartamento 32 para 5 pessoas, aqui são 10, e proíbe a entrada. Isso é uma forma. Agora, outra coisa, o legislador está tão preocupado com isso, Mauro, que você veja essas leis que eu estou falando, a última delas é de 2022. Esse boom imobiliário da construção é de março de 2023, da Câmara Municipal de São Paulo. E o que o legislador já fez? O legislador já criou e designou um ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, para presidir uma comissão de juristas para atualizar o Código Civil brasileiro,
que é onde está dentro do Código. Sem dúvida alguma, se ele fosse falar minúcias, ele diria atualizar o Código Civil e, com todo o respeito, colocaria a parte da propriedade, a parte do condomínio edilício, que precisa ser adaptada, precisa ser aparelhada, precisa ser discutida com a sociedade. Mas veja você que até agora não existe jurisprudência sobre isso. 5 anos já seria caso de ter jurisprudência em todos os problemas que a lei trouxe, não em um caso ou outro. Eu mesmo fiz umas pesquisas e, em alguns casos, nada encontrei. Para você ter uma ideia. Então, há uma preocupação do legislador, Mauro, grande em atualizar isso também. Sim, mas isso ainda leva um tempo. Estamos agora aqui em pleno, vamos dizer que estamos na esteira do Réveillon ainda, as pessoas agora iniciando aí o seu período de celebração, de férias e descanso e tal. E é o momento aí do Airbnb avançar, né? Quais são as orientações que o senhor dá, doutor Américo, então, para os condomínios, né? Agora, nessa alta temporada, que vão receber as pessoas que estão alugando por esta modalidade? Eu diria que o condomínio pode, nesse caso, emitir, por exemplo, um aviso a todos os condôminos que, se fizerem locações através das plataformas, e provavelmente vão fazer, né? Porque elas existem, que imediatamente após a contratação ou após a negociação feita entre o locador e locatário, porque aqui nós falamos de locação, né? Não é mais multiproprietário, é locador e locatário, comunique imediatamente às autoridades do condomínio, administradora, síndico, etc., para que o condomínio tenha imediatamente um acesso à própria portaria do edifício, que fica em São Paulo, no litoral, onde quer que seja, isso pode ser feito em qualquer parte, e possa saber quem é que alugou, quem não alugou, porque isso poderia mandar um documento pela internet, é ato contínuo, não é? Então, isso é a primeira coisa. Primeiro, e aquele que aluga, conheça a convenção do condomínio, daquele condomínio que ele está alugando, para ver quais são as regras que a convenção traz. Já que ele tem interesse em alugar, ele vai ter interesse que aquele período que ele vai ficar lá, seja pequeno, médio ou grande, seja para que ele usufrua aquilo de acordo com a convenção daquele condomínio. Porque a convenção submete a todos os condôminos, a todos os proprietários, a todos os moradores, tem a nominação que tiver. Se estiver no condomínio, está debaixo da convenção, que é ato jurídico perfeito, Mauro. Então, o meu conselho é isso, que o condomínio tome conhecimento e mande uma notícia aos condôminos para que eles deem conhecimento ao condomínio daquela locação. Muito bem, nós vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Doutor Américo Angélico, nosso tempo já esgotado. Agradecimento, então, em nome de toda a nossa equipe aqui pela sua participação. Doutor Américo Angélico, que é advogado, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, conselheiro do COSEMP, é o Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, tratou hoje com a gente aqui uma conversa bastante interessante sobre o conceito de multipropriedade e também sobre os aluguéis, né, de temporada, que esses aluguéis feitos por aplicativo. E muitas informações aqui para ajudar na nossa audiência aqui no entendimento e nas orientações. Muito obrigado, então, mais uma vez, doutor Américo, feliz 2024, saúde e alegria para toda a família. 10 segundos para a sua despedida aqui. Eu novamente agradeço ter estado aqui, é sempre uma oportunidade de dialogar com os espectadores, com os ouvintes, enfim, e vê-los aqui nessa direção do Gente que Fala, que são pessoas que lutam sempre pela coordenação das informações aqui na cidade de São Paulo. Então, meu agradecimento a todos, um feliz ano novo a todos e que Deus nos proteja. Até breve.
Obrigado. Programa Gente que Fala, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais e Rádio Cultura AM 990, em Dois Córregos, na região do Centro-Oeste paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá. Até logo.